Irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Eu estava falando de manhã que já fazia quase um ano que eu não estava aqui com os irmãos numa escola dominical e é o mesmo tempo no que diz respeito a culto público também. Acho que a última vez que eu preguei foi a primeira vez em que começaram a gravar. Eu até brinquei que isso seria muito grave, né? Que iam começar a gravar os sermões e o primeiro era o meu. Tinham gravado um do reverendo Wendel antes e depois gravaram, foi a primeira vez que começou a gravar com vídeo. Irmãos, eu me alegro de estar aqui com os irmãos, mas é preciso que a gente se aveste, né? Caso contrário, nós vamos acabar o culto muito tarde. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Juízes. Eu fiz o pedido para os irmãos hoje de manhã para que lessem o livro dos Juízes, capítulo 19, e eu peço agora que os irmãos abram nesse texto, em Juízes, capítulo 19, e eu farei a exposição desse capítulo inteiro, mas a leitura, eu não farei a leitura do capítulo todo, porque o capítulo é muito grande, então eu vou ler algumas porções centrais, na verdade a porção central do capítulo, e à medida que eu for fazendo a exposição, eu vou apontando para os irmãos os versos que são fundamentais para a compreensão do texto. Juízes, capítulo 19, eu vou ler com os irmãos do versículo 10 até o versículo de número 14. Eu vou ler apenas esses versículos, embora eu vá falar do capítulo inteiro. Juízes, capítulo 19, do verso 10 até o verso 14. Os irmãos acompanhem a leitura, a palavra do nosso Deus nos diz: Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Eu vou repetir esse verso, irmãos, porque ele é fundamental na estrutura de todo o capítulo. Mais uma vez, o versículo 12. Porém o seu senhor lhe disse: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Caminha, e cheguemos a um daqueles lugares, e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Deixe-me ser bem breve aqui, numa introdução a respeito do livro dos Juízes. Deixe-me ser breve nessa introdução. O livro dos Juízes foi escrito, meus irmãos, para descrever o rápido declínio da geração israelita posterior ao período da conquista. Os irmãos devem se lembrar que Deus libertou os israelitas do Egito por meio de Moisés. Por causa do pecado deles, eles passaram um tempo peregrinando no deserto, e a geração seguinte, com Josué, conquistou a terra de Canaã, ou pelo menos conquistou aquelas partes principais, as cidades mais importantes, e dali eles teriam maior facilidade de conquistar os territórios que ainda faltavam. A geração posterior a Josué é justamente a geração dos juízes. Algumas outras gerações é verdade, mas especificamente a geração posterior a Josué é a geração que nós encontramos no livro dos Juízes. E espanta quando nós lemos o livro. Já na abertura do livro, existem 2 introduções, lá nos 3 primeiros capítulos, depois os irmãos façam a leitura, os irmãos perceberão o seguinte, que tanto a cultura do povo, a sociedade israelita, quanto a religião, estavam pervertidas no meio do povo de Deus. O declínio foi muito rápido. Rapidamente o povo de Deus degringolou. Houve uma ruína nos princípios morais que conduziam a sociedade e na verdadeira adoração, a verdadeira religião. A parte central do livro, que descreve aquilo que é chamado de ciclo dos juízes,
as histórias mais conhecidas do livro, a história de Otiniel, de Eude, de Débora, Baraque e os demais juízes, Sansão, Gideão, essa história descreve esse declínio progressivo e rápido do povo de Deus. A história começa com um juiz bom, o juiz Otiniel, e termina com um homem que não podia ver mulheres estrangeiras, que tinha desejos por elas, que é o caso de Sansão. Sansão é o protótipo da geração do povo de Deus que está em ruínas. A prática do povo de Deus era fazer aquilo que era contrário à vontade do Senhor, fazer o mal aos olhos do Senhor, ou nas palavras do último versículo dos Juízes, fazer aquilo que era reto aos seus próprios olhos. E o que Sansão faz? Ele escolhe uma mulher que é reta aos seus próprios olhos. Então, todo o livro dos Juízes, as duas introduções, o ciclo central que descreve as histórias mais conhecidas e o final do livro com as duas histórias de conclusão, os dois epílogos do livro, do capítulo 17 a 18, nós temos o declínio da religião, e a partir do capítulo 19 até o capítulo 21, eu só vou falar do 19 para os irmãos, nós temos o declínio da sociedade. De maneira muito rápida, assombrosamente rápida, o povo de Deus assimilou a cultura de seus vizinhos pagãos. Ficou muito comum a gente falar a respeito de cosmovisão, não é verdade? O modo como as pessoas encaram a vida, enxergam a vida, o modo como as pessoas conduzem as suas próprias existências. O que nós temos no livro dos Juízes é o povo de Deus assimilando de maneira irrestrita, sem reservas, sem filtros ou críticas, a cosmovisão dos povos pagãos, das culturas que circundavam Israel, dos vizinhos do povo de Deus. O termo técnico que é usado para descrever esse declínio é o termo cananização. O povo de Deus foi assimilando a cultura dos cananitas. Em outras palavras, irmãos, se nós utilizássemos uma linguagem um pouco mais, digamos assim, moderna, o que nós encontramos no livro dos Juízes é o mundanismo, o mundo, a cosmovisão dos pagãos, dos descrentes, daqueles que não conhecem a Deus, dominando o coração, a vida e o pensamento daqueles que deveriam servir a Deus, afinal de contas, são o povo do pacto. Quando nós lemos o livro dos Juízes, nós nos espantamos, porque as histórias que são contadas aqui, especialmente essas histórias finais, a história do capítulo 19, nós nos espantamos que isso aconteça no meio do povo de Deus. Lembram-se do versículo de número 12? Nós não ficaremos nessa cidade, em Jebus, que posteriormente seria chamada de Jerusalém, mas naquela época era uma cidade dominada por um povo pagão, os jebuseus. Nós não passaremos a noite nessa cidade, nós iremos para uma cidade dos israelitas. E pasmem, meus irmãos, entre o povo de Deus, coisas piores do que as feitas entre os jebuseus estavam acontecendo. O que esse texto nos ensina é que, de maneira plena, ampla, completa, o povo de Deus foi cananizado, assimilou a cultura de Canaã, os costumes, os valores, a religião, a cultura de maneira ampla. O povo de Deus abandonou o Senhor, a lei do Senhor, e começou a fazer aquilo que desagradava a Deus. O capítulo 19, agora falemos um pouco dele, como ele descreve esse declínio que é contado em todo o livro, mas aqui nesse capítulo, de maneira assombrosa. Eu estava conversando com o presbítero André antes de começar o culto, e ele me disse, eu estava lendo aqui o capítulo 19, e ele falou com uma face um pouco estranha, não, para o susto que é ler o capítulo 19. Ler Juízes capítulo 19 assusta qualquer crente, porque isso está acontecendo no meio do povo de Deus. A história é basicamente a seguinte, irmãos, eu vou fazer o seguinte aqui na exposição. Eu vou descrever o declínio, como o capítulo 19 apresenta o declínio da sociedade israelita, e depois eu farei algumas considerações teológicas a partir desse texto. Comecemos com o declínio. Do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 19, nós encontramos o declínio das lideranças religiosas do povo de Deus.
Se os irmãos lerem os capítulos finais de Juízes, a partir do capítulo 18, vocês perceberão que há um foco no livro, o foco na liderança religiosa, na tribo de Levi, naqueles que oficiavam na casa do Senhor. O livro descreve o declínio de todo o povo, a população, os juízes, mas no final do livro nós ficamos um pouco mais assustados. Por quê? Porque a ruína, a degradação do povo de Deus estava atingindo, inclusive, a liderança religiosa. É verdade que não há uma continuidade absoluta entre o ofício sacerdotal e os líderes modernos da igreja, os oficiais modernos da igreja, mas esse texto nos ensina a tomar muito cuidado. Aqueles que exercem um ofício no meio do povo de Deus devem ser cuidadosos, porque quando há declínio entre as lideranças, o povo de Deus vai muito mal. E é isso que nós vemos aqui. O capítulo de número 19 começa dizendo que havia um levita que morava nas regiões distantes, nos longes da região montanhosa de Efraim. Se os irmãos lerem o capítulo 19 de Josué, vocês vão descobrir que Deus havia designado algumas cidades para os levitas morarem. Os levitas não poderiam morar em qualquer lugar. Mas esse levita, assim como o levita do capítulo 17 e do capítulo 18, está morando num lugar não determinado por Deus. Aqui nós já começamos a ver o problema. O levita mora num lugar não ordenado. Ele estabeleceu o seu lar, a sua casa, num lugar equivocado. Mas o foco do texto não é descrever propriamente o lugar da habitação, mas descrever o declínio da família do levita. Ele toma para si uma concubina, diz o versículo 1, e o versículo 2 diz que houve uma separação. A concubina se aborreceu dele e o deixou e voltou para a casa do seu pai. Quando nós lemos esse texto, a nossa tendência é condenar aquela mulher que abandonou o marido. E é verdade, separação não é algo ordenado por Deus, mas uma coisa que deve ficar muito claro para todos nós é que o abandono que aquela mulher provocou diz muito mais a respeito do marido dela do que dela mesma. Quando nós lemos o capítulo 19 inteiro, nós ficamos impressionados, eu diria aterrorizados com o caráter desse levita. Esse homem é um crápula. Todos os adjetivos possíveis, ilícitos, que nós pudermos utilizar, podem ser usados para descrever esse homem. Ele é completamente egoísta, mau, não está preocupado com ninguém, ele olha apenas para si mesmo. Por causa disso, a mulher se aborreceu. Há uma dúvida quanto à tradução do verbo aborrecer. Algumas versões, na verdade, alguns textos hebraicos trazem a ideia de que a mulher foi infiel, sugerindo o adultério. Mas não me parece ser esse o caso aqui. Me parece ser muito mais uma irritação provocada pelo caráter maligno daquele homem. A mulher volta para a casa de seu pai e se passam 4 meses, no final do versículo 4. E depois de 4 meses, quando eu falo desse texto, eu sempre digo, se minha mulher me deixasse num dia, no outro eu estava batendo na casa do pai dela para buscá-la, mas esse homem esperou 4 meses, impressiona a falta de caráter dele. Ele espera 4 meses e vai até a casa do pai da moça, que era na tribo de Judá, ele morava em Belém de Judá. E o que impressiona, irmãos, é que esse levita, além de ser um marido e um homem muito mau, ele era um sujeito que gostava muito de festa. Sabe, um levita boêmio? É esse indivíduo aqui. Ele chega à casa do pai da moça e ele passa 3 dias comendo e bebendo. Isso impressiona, enchendo a cara. Essa é a ideia que o texto transmite. O texto não está falando apenas de comer e beber, não. O texto está descrevendo uma espécie de festejo pecaminoso. Esse homem passa 3 dias comendo e bebendo com o seu sogro, sem motivo aparente. Um casamento destruído é motivo para comemoração? De jeito nenhum. E pelo desenrolar da história, nós percebemos que essa união não foi uma união completa. Ainda existiam problemas entre eles.
mas ele passa 3 dias lá bebendo, comendo e bebendo com o seu sogro. E depois, no 4º dia, ele se levanta cedo para ir embora, mas aí o sogro diz para ele, lá no final do versículo de número 5, lá no versículo 5, melhor dizendo, diz assim: o sogro do levita disse para ele: ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te, come um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. Então disse o pai da moça: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui. E vejam, e alegre-se o teu coração. Na verdade, o que o pai da moça diz para o levita é: e faça aquilo que é agradável ao seu coração. Essa expressão se repete um pouco mais adiante, lá no versículo de número 9, o sogro mais uma vez diz para o seu genro: então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, que o teu coração se alegre. Mais uma vez ele diz: faça o que é agradável ao teu coração. E ele fica mais uma manhã, passa mais uma noite, no 5º dia ele fica apenas a metade do dia com o seu sogro. Então vejam, meus irmãos, o que os primeiros 10 versículos descrevem para nós é um levita, um líder religioso, que não cuidava bem de sua família e que gostava de boemia, gostava de festejos pecaminosos, gostava de comilança e de bebida em fartura. Havia claramente um declínio no meio da liderança do povo de Deus. Mas o que impressiona, irmãos, é que não apenas a liderança, o texto não apenas descreve o declínio da liderança de Israel, o texto também descreve o declínio de toda uma cidade. A partir do versículo de número 10 até o versículo de número 26, nós encontramos a completa degradação, ruína moral de uma cidade israelita. A parte do texto que eu li para os irmãos no início diz que eles passaram pela cidade dos jebuseus, não quiseram parar ali. A cidade de Jebus, na cabeça do levita, não era uma cidade confiável por ser estrangeira, então ele deseja ir para a cidade de Gibeá, mas quando ele chega à cidade de Gibeá, alguns problemas começam a surgir. O primeiro deles é a falta de hospitalidade, do versículo 15 até o versículo 21. Diz lá o versículo 15. Esse texto é um texto interessante. Diz o seguinte, o verso: retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Irmãos, essa prática de não oferecer abrigo para viajantes, para pessoas que estavam em rota de viagem, para nós pode parecer algo de pouca importância, mas para as culturas daquela época, qualquer uma delas, as culturas do Antigo Oriente Próximo, e especialmente para o povo de Deus, para Israel, não hospedar um viajante era algo muito grave, muito grave. A hospitalidade é um princípio bíblico muito importante, a gente aprende isso não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. O autor aos Hebreus diz que, praticando a hospitalidade, alguns abrigaram anjos. Ser hospitaleiro é algo importante, é uma das exigências para o presbiterato. A hospitalidade é algo fundamental, mas o povo daquela cidade não ofereceu àqueles viajantes o que era necessário. E o que espanta, sabe o que é, irmãos? É que aquele que ofereceu hospedagem, o que ele fez? Ofereceu mais uma festa. É impressionante isso, né? Alguns não querem hospedar, e o que hospeda promove uma festinha regada a muita bebida. Vem um homem
que também era da região de Efraim, um velho homem que morava em Gibeá, e ele oferece abrigo para aquele homem. E lá no finalzinho do versículo de número, na verdade nos versos 21 e no início do verso 22, nós observamos como ele hospeda aquele levita. O texto diz assim: levou-o para casa, deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam, enquanto eles se alegravam. Mais uma vez, o que aparece no texto? Enquanto eles faziam o que agradava o seu coração. Então vejam, não há pessoas com disposição de hospedar, e o que se dispõe, mais uma vez, promove um banquete pecaminoso. E a partir do versículo 22, da segunda parte do versículo 22, nós encontramos o segundo e grande pecado do texto. O que os versos 22 a 26 descrevem para nós é que o povo de Deus havia assimilado de maneira tão irrestrita a cultura, os princípios dos pagãos, que entre o povo de Deus havia perversão sexual e, é triste dizer isso, houve uma prática daquilo que é chamado estupro coletivo. O que acontece na história? Os homens da cidade começam a esmurrar alguns filhos de Belial. O texto aparentemente coloca todos os homens da cidade como filhos de Belial, mas havia um grupo que era mais terrível ainda, e eles começam a esmurrar a porta daquele velho que morava em Gibeá. Aí no versículo 22, quando diz que eles cercaram a casa, batendo a porta, na verdade eles estavam socando, tentando arrombar a porta para entrar. E o que é que eles pedem? Eles pedem que aquele homem lance fora, traga para fora o seu hóspede, o levita, para que eles o violentassem. Ou seja, irmãos, práticas homossexuais que não deveriam existir no meio do povo de Deus, agora estavam acontecendo, ou pelo menos havia tentativas para praticá-la entre os israelitas. A perversão do povo de Deus estava atingindo níveis, uma profundidade que deixa qualquer pessoa assustada. O que acontece? A gente pensa assim, o velhinho é um cara legal, ele vai responder de maneira saudável, mas olhem a resposta que aquele homem velho dá para os homens de Gibeá. Ele começa até bem, mas ele revela uma confusão. Vejam o verso 23. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Ele começa com duas negativas. Não façais semelhante mal, não façais tal loucura. A gente pensa, rapaz, esse sujeito é um bom hospedeiro, ele hospeda muito bem as pessoas que chegam à sua casa. Mas eis que vem o versículo 24 e revela toda a confusão na cabeça daquele homem. Ele diz o seguinte: minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. E aí tem o verbo humilhai-as. Na verdade, irmãos, sim, é uma humilhação, mas o que esse homem está dizendo é violentai-as. Essa é a palavra que aparece no texto. É num grau do verbo hebraico chamado piel, que descreve intensidade. Violentem essas duas mulheres. Essa era a proposta. Ele começa muito bem, mas depois a degradação é visível. Humilhai-as ou violentai-as. E vejam o que o velho diz agora: e fazei delas o que melhor vos agrade. Em outras palavras, fazei dela o que for melhor para os seus olhos. O que as palavras desse homem, o que essas palavras nos lembram? Nos lembram o final do capítulo 21 de Juízes. Naqueles tempos não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era mais reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. A situação é tão trágica
que este homem, este senhor, está agindo de acordo com as inclinações do seu coração, e para ele não há problema nenhum que os outros façam a mesma coisa que ele, ainda que para isso seja necessário violência contra mulheres mais fracas do que aquela turba de homens filhos de Belial, homens malignos, homens maus. O que vem depois disso, meus irmãos, é algo terrível. Eles, ao invés de lançar o homem, ao invés de defender não deveria lançar homem, não deveriam lançar ninguém, eles deveriam defender a casa, as suas mulheres, ainda que fosse necessário entregar a própria vida, mas ao invés de fazer isso, ele, e aqui o ele é uma situação difícil, lá no verso 25, porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então ele pegou. Quem é ele aqui? Isso é uma questão difícil, gramaticalmente não dá para resolver com facilidade, mas provavelmente, irmãos, quem entregou a concubina foi o próprio levita. Ele joga a sua esposa para que aqueles homens abusassem dela durante toda a noite. E a cena, irmãos, eu não gostaria nem que os irmãos pensassem muito nessa cena, mas havia uma lei bíblica que regulamentava estupros que eram cometidos em lugares urbanos, em cidades. O que era que acontecia quando uma moça estava... O que uma moça deveria fazer? Ela deveria gritar se ela fosse abusada. E não tem como nós não pensarmos nessa moça gritando. Por quê? Porque são várias pessoas. A violência é inominável, indescritível. E ninguém na cidade acudiu àquela moça. Quando nós lemos essa passagem, meus irmãos, nós devemos pensar numa história bíblica. Alguma história bíblica vem à mente dos irmãos quando leem esse texto? Se não vem, é importante que venha agora. Os irmãos vão saber qual história está sendo utilizada aqui. Há uma técnica utilizada por alguns escritores bíblicos que é descrever uma história à luz de uma história anterior. E qual é a história anterior que o autor de Juízes está lançando mão aqui? A história de Ló, recebendo os anjos, aqueles 2 homens, quando ele habitava em Sodoma. Os irmãos sabem o que o autor dos Juízes está fazendo aqui? Ele está dizendo que aquela cidade que foi destruída, aquela cidade que o Senhor enviou fogo e enxofre para consumi-la, ressurgiu. E o duro, irmãos, é que essa cidade ressurgiu no meio do povo de Deus. Essa prática de comparar o povo de Deus com Sodoma não é desconhecida na literatura profética. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 10, Isaías diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, e vós, povo de Gomorra. A mesma coisa ele diz no capítulo 3, 9. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 14, os profetas de Israel são comparados aos moradores de Sodoma, e o povo de Deus é comparado aos moradores de Gomorra. Em Lamentações, capítulo 4, versículo 6, Jeremias diz que as nossas transgressões são piores do que as transgressões de Sodoma. Irmãos, o povo de Deus havia entrado num declínio tal, numa ruína tal, a assimilação foi tão severa, que um escritor bíblico compara a situação do povo de Deus a uma cidade que, de tão pervertida, deu nome para uma prática sexual pervertida. Sodomia. O povo de Deus está sendo comparado com os sodomitas. Isso é grave, irmãos. Isso é grave. O declínio, a degradação da sociedade israelita atingiu um nível impressionante. Impressionante. E lembram-se que eu disse para os irmãos que iria descrever a história. No final, eu ia passar para a próxima parte, mas eu me lembrei aqui dos versículos finais, dos versículos 28 a 30. A gente fica assustado. Lembram-se que eu disse que o levita era um homem muito mau, frio, egoísta? Vejam o que o levita faz após a sua esposa, a sua concubina, ser estuprada por diversos homens durante a noite. Versículo 28.
Ele lhe disse, ele topa, ele quase tropeça com a mulher no limiar da porta e diz o seguinte para ela, ele lhe disse, levanta-te e vamos. Isso é um assombro, irmãos. É um assombro, um homem tão frio, tão insensível quanto esse. Ele diz para a mulher, levanta-te e vamos, ela não responde. Então, o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Esse homem teve a frieza de tomar um cutelo, esquartejar a esposa e enviar as partes para as 12 tribos de Israel. Essa história termina com uma questão que martela a cabeça de qualquer leitor que faz uma leitura atenta desse texto. Quem matou a concubina? O texto não diz que ela estava morta em Gibeá. Nós ficamos com uma espécie de pulga atrás da orelha. Será que o levita, antes de esquartejá-la, a assassinou? O texto não responde, irmãos, mas o autor termina com essa ambiguidade para que nós, ao lermos o texto, fiquemos impressionados, aterrorizados com o que pode acontecer com o povo de Deus quando o povo de Deus abandona a lei do Senhor. Agora, essa história fica um pouco mais assustadora quando nós descobrimos quando esses eventos aconteceram. Quando nós lemos isso aqui, a gente pensa, não, já se passaram uns 300 anos depois da morte de Josué. A degradação foi muito gradual, muito progressiva. Mas vejam comigo Juízes capítulo 20, versículo 28, o capítulo seguinte. Olhem o que o texto diz a respeito do tempo em que estes eventos se passaram. Versículo 28 diz o seguinte, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante a arca da aliança, naqueles dias. Irmãos, não se tinham passado muitos anos após a morte de Josué, quando essas coisas aconteceram. E a gente se pergunta, mas por que Israel declinou tão rápido? O texto não responde, mas existem princípios bíblicos que podem nos ajudar. Como a fé deveria ser passada de geração para geração em Israel? Deuteronômio 6 nos ensina, estas palavras estarão no teu coração, tu as ensinarás aos teus filhos, as inculcarás em teus filhos. Certamente, irmãos, as famílias, os pais, aqueles que deveriam conduzir o povo de Deus, os seus filhos, no ensino da lei do Senhor, essas pessoas falharam. E vejam o que aconteceu poucos anos depois, talvez 50 anos, após a morte de Josué. Após a morte do grande líder do povo de Deus, estava acontecendo estupro coletivo em Israel. Que assombro, irmãos! Que coisa assustadora! Mas há também não apenas um ponto histórico que nos deixa assustados quando nós lemos essa história, mas há também um ponto teológico. Quando nós lemos Juízes capítulo 19, nós descobrimos uma coisa, que o Senhor não é citado nessa história. Mesmo quando ele é citado, deixe-me ver aqui, lá no versículo de número 18, em viagem para a casa do Senhor, existem alguns manuscritos que dizem que ele estava em viagem para a sua casa, e aparentemente era isso que ele estava fazendo, mas o que assusta quando nós lemos a passagem, é que Deus não fala, é que Deus não aparece na história. O que está acontecendo nesse texto? Por que o silêncio de Deus? Por que Deus não aparece aqui? E a Escritura nos ensina, o Salmo capítulo 81, versículo 12, nos diz que Deus falou com o seu povo, Deus exortou Israel, mas Israel não deu ouvidos. E o que foi que o Senhor fez? Eu os entreguei para que andassem na dureza dos seus próprios corações, que sigam os seus próprios caminhos. Meus irmãos, a maneira de Deus disciplinar o seu povo,
a maneira de Deus aplicar a disciplina da aliança, ou uma das maneiras mais drásticas, uma das disciplinas mais severas de Deus, é quando Deus nos entrega às inclinações e aos desejos do nosso próprio coração. É coisa terrível quando Deus nos deixa fazer as coisas de acordo com aquilo que parece reto aos nossos próprios olhos. A nossa confissão de fé, capítulo 5, 5ª seção, nos diz o seguinte sobre a doutrina da providência: o muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, e para vários outros fins justos e santos. É coisa terrível, meus irmãos, quando Deus nos entrega às inclinações, aos desejos do nosso próprio coração. Quando Deus nos abandona, e vejam, irmãos, Deus está fazendo isso com o seu povo, Deus está fazendo isso com Israel. Quando Deus aplica essa dura disciplina, é porque algo muito grave está acontecendo. Deus não fala, Deus não aparece nessa história, porque o que Ele está fazendo com o seu povo é disciplinando-o. É evidente que o pecado grave cometido foi julgado por Deus. O capítulo 20 descreve o julgamento dos homens de Gibeá, não só de Gibeá, mas também de todos, porque é interessante, na batalha entre Israel e os benjamitas, todo mundo morre, Deus mata gente de todo lugar, de todos os membros do povo de Deus, mostrando que Ele não está satisfeito com o que estava acontecendo. Mas mesmo não negando o juízo de Deus contra esse pecado, o que está acontecendo no capítulo 19 é que Deus está disciplinando o seu povo com severidade. Quando nós assimilamos a cultura dos nossos vizinhos, assim como Israel assimilou a cultura dos pagãos, nós nos tornamos piores do que aqueles que nos cercam. Nós somos comparados, como o povo de Deus o foi, aos moradores de Sodoma. Tem um texto de Isaías que diz: se não fosse o Senhor, Isaías 1:9, já nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Parafraseando o texto, na verdade, usando esse texto como base para uma frase não inspirada, o que nós encontramos aqui é o povo de Deus dizendo: tornamo-nos como Sodoma e Gomorra. Eu deixei para falar o título da mensagem no final, né? Para mostrar aos irmãos a crueza e encerrar dizendo, concluir dizendo, tornamo-nos como Sodoma e Gomorra. Quando nós fazemos o que é reto aos nossos próprios olhos, a nossa situação pode se tornar drástica. Eu quero encerrar esse sermão com algumas aplicações, já que eu falei tanto de Israel, mas algumas aplicações práticas. A primeira delas, irmãos, o mundanismo sempre foi um perigo para o povo de Deus. Assimilar a cultura dos pagãos é uma tentação que nós temos desde sempre, e que até o retorno do nosso Senhor, até a volta de Jesus Cristo, nós enfrentaremos. E Deus nos deixa muito claro que ser amigo do mundo é ser inimigo dele. Nós não podemos assimilar a cultura de Canaã, nós não podemos assimilar a cultura daqueles que não servem a Deus. Nós devemos ser guiados pela lei do Senhor. Caso contrário, haverá conosco o que aconteceu na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 5:1, Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Se nós começarmos a assimilar a cultura dos pagãos, a cosmovisão deles, começarão a ocorrer coisas na igreja que nem entre os pagãos essas coisas acontecem. Uma segunda aplicação, irmãos, é o perigo da ética do tipo, faça o que for melhor, o que agradar ao seu coração. Não é isso que nós costumamos fazer com as pessoas hoje? Quando alguém vem nos pedir um conselho, o que é que nós dizemos para as pessoas? Faça aquilo que vai lhe trazer mais felicidade. Irmãos, isso é a cosmovisão, a ética dos pagãos.
Quando alguém pede um conselho entre o povo de Deus, o que nós devemos dizer é: faça aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor, aquilo que se adequa aos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, para que a ética que rege os ímpios, para que a ética que rege os descrentes não tome conta da igreja. Nós não fazemos aquilo que é reto aos nossos próprios olhos. Isso é fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Nós fazemos aquilo que é agradável a Deus. E se nós nos agradamos com isso, que bom. Mas nós devemos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. A ética subjetivista tem destruído a nossa cultura, e se entrar na igreja, haverá de nos destruir também. Uma terceira aplicação é que nós percebemos no livro dos Juízes a gradual inversão de papéis entre homem e mulher. O livro dos Juízes começa descrevendo a relação de Otiniel com Axa, um casamento saudável, um casamento decente que respeitava os princípios da aliança. Começa a haver uma inversão aos poucos. Na história de Débora e Baraque, a inversão começa. Baraque olha para Débora e fala: eu vou para a guerra se você for comigo. Covardia. Um homem colocando mulheres em risco. Depois as coisas vão ficando piores. Os homens vão tratando as mulheres como se fossem objetos de prazer. É o caso de Gideão, Abimeleque Gideão e Sansão. E no final do livro dos Juízes, essa inversão que começa de maneira sutil se torna descarada. Os homens estão agora não apenas trocando papéis, estão agredindo, ainda que as pessoas não concordem conosco, aquelas a quem as Escrituras chamam de vaso mais frágil. Vaso mais frágil. Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, com a inversão de papéis nas nossas famílias, nas nossas igrejas. E por fim, irmãos, eu quero terminar dizendo que todos os anfitriões, todos aqueles que oferecem hospedagem nessa passagem são pessoas complicadas. São pessoas que oferecem comida, comilança e bebida em fartura. Nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o oposto disso. Nosso Senhor Jesus nos convida para a sua casa, a igreja, para que nós tomemos assento com Ele à mesa. E neste banquete espiritual bendito, nós não estamos aqui para nos embriagar, nós não estamos aqui para pecar por comer demais, nós estamos aqui para ter a nossa fé fortalecida pelos benefícios de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos chama para que nós participemos com Ele da mesa, para que nós comamos e bebamos com Ele. E para que nós façamos isso, é interessante que nós nos lembremos das palavras de Paulo. Se mundanismo existe entre nós, lembremos de 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Com essa certeza em mente, irmãos, de que nós devemos rejeitar a cultura dos pagãos, lançar fora o velho fermento, aproximemo-nos da mesa do Senhor e participemos dela, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade.